Mas o que eu sou hoje como apostador, eu tava te falando que eu sou um herege, né? Falei, cara, eu sou o cara das heresias nas apostas. Eu comecei há 5 anos atrás, eu abri um canal no YouTube, nosso canal aqui, da Full Trader, pode fazer o merchan aqui, né? Opa, claro. Então vai lá, acompanha, chama Full Trader no nosso Instagram ou no YouTube também. Eu criei o canal, cara, porque eu já estava no mercado e as pessoas começaram a criar canais no YouTube falando de aposta esportiva. E eu comecei a ver muita coisa que eu não concordava. Eu falei, cara, mas não é assim. Eu já fiz isso. E eu sei que isso não funciona porque eu tenho os dados sobre isso. E aí eu falei, vou abrir um canal e vou começar a falar da parte da matemática do futebol. Você não tem noção de quanta porrada eu tomei. Ah, imagino, cara. Mas foi muita, muita. De pessoas que você vê hoje aí, né, que são famosas e são colegas, alguns são até amigos hoje. Esses caras me bateram muito, 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 porque quando eu comecei a falar por exemplo, tinha algumas metodologias que a galera aplicava antes, que era o tal do LTD, com proteção no 0-0, proteção no 1-1, por exemplo. Under 3,5 com proteção no over 4,5 e por aí vai, né? Várias. Eram métodos muito difundidos um tempo atrás, que não funcionam de forma linear, mas a galera achava que funcionava. E eu comecei a fazer o estudo técnico por detrás disso, o estudo matemático por detrás disso, porque na Prefeitura de Guarulhos, eu ia fazer um aplicativo, desenvolver um app para eles, eu tive que estudar Data Science. Então eu fiz treinamentos pela FIAP e pela Impacta, que a própria Prefeitura me pagou, sobre programação, banco de dados e ciência de dados. Então eu me formei um analista de dados profissional. Caraca. Você fez curso na Impacta? Fiz curso na Eu Impacta. trabalhei na Impacta. Trabalhou velho. na Impacta? Cara, eu fiz Paulista. uns 6, 7 treinamentos na Impacta. Caraca, velho. Lá e na FIAP. Na Impacta foram de programação e na FIAP a parte de data science, na parte de análise de dados. E eu sabia analisar dado. E tem uma coisa que as pessoas não percebiam, que é falar, você já se tocou que uma casa de aposta, ela coloca uma odd, por exemplo, por que hoje, deve estar jogando já agora, tá jogando City contra, o Leipzig contra City. A odd do City, 2. Odd 2 representa 50% de chance, Sim. odd inicial. E as pessoas não se tocam, falam, peraí, por que é que uma casa de aposta colocou uma odd a 2? Por que ela colocou a 2,56 a odd do under 2,5? Por que ambas marcam sim tá 1,6? Se tem uma máxima que a gente fala que é a casa sempre vence, né? E isso é verdade. Sim. A casa realmente sempre vence, mas não significa que você não pode vencer. Significa que a casa sempre ganha mais dinheiro do que perde, só que você também pode fazer isso. Mas a casa sempre vence. Se ela sempre vence, ela coloca uma odd que representa uma probabilidade. Como é que ela faz isso? Por que a odd está 1,6 e não 1,8? Por que a odd do City está a 2 e não a 4? Tem alguma coisa por detrás disso. Sim. Tem um processo por detrás disso. E qual que é esse processo? Padrões são bancos de dados que eles analisam, encontram os padrões através do banco de dados e precificam. E eu sabia disso. Eu já sabia desse processo, eu só não tinha ainda o acesso ao banco de dados profissionais, que eram caríssimos, são caríssimos. Hoje a gente tem, mas na época era muito caro. Só que eu sabia que existiam padrões. Eu comecei a falar sobre isso. Nossa, cara, mas assim, foi muito. Quando eu falava, os caras faziam vídeo de olha lá o cara do banco de dados, olha lá o cara não sei o quê, e davam risada. Sério? É sério, assim, riam. E é engraçado que os mesmas pessoas que riam, as pessoas que riam, hoje estão vendendo software de base de dados, estão vendendo bots. Velho. Por quê? Porque é inevitável. É inevitável. Não tem como correr de dados quando você fala de aposta esportiva. Então, quando eu comecei a falar sobre isso. E aí eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a fazer dinheiro com isso, e aí eu saí da Prefeitura de Guarulhos para me dedicar full time aí às apostas, né? E aí, enfim, a partir daí, eu cada vez mais comecei a acessar sistemas profissionais, dados, enfim. E aí as coisas... Mas aí para você chegar nessa conclusão, como você falou, para uma casa pagar uma odd de 2, ela tem que ter uma base de dados. Teve alguma coisa que você
se tocou e falou assim, pô, chegando, eu analisei isso e cheguei nessa conclusão para que isso acontecesse? Ou você foi mesmo esmiuçando até você, pô, alguma coisa tem que acontecer, aí você foi pesquisar a fundo. Teve alguma coisa que, algum detalhe, algum ponto focal que fez com que você fosse a fundo nessa questão ou não? Sim, foi eu chamo isso de um momento de epifania, né? Aquele momento que você fala, caraca, se isso aqui for verdade, isso aqui é uma mina de ouro. Se for verdade, então é uma hipótese, né? A primeira hipótese que eu tive, que me chamou a atenção, foi, primeiro, o saber popular que diz, a casa sempre vence. Tá. Se a casa sempre vence, ela tem uma estratégia. Por que ela sempre vence? Ela sempre vem, por exemplo, num cassino. Por que um cassino sempre vai ganhar dinheiro? Porque ele conhece as probabilidades do jogo. Por exemplo, se eu pegar um jogo de dado, vou jogar dados. O valor que eu vou ganhar, se eu ganhar, ele vai ser sempre menor do que o que a casa vai ganhar. Sim. Porque ela conhece as probabilidades. Blackjack é o exemplo perfeito. Num blackjack é você contra a casa, literalmente. É você contra o cassino. Você contra a mesa ali. Eles sempre vão te pagar menos do que deveriam. Agora, como é que você sabe o quanto que é esse menos? Como é que a casa sabe se a odd tem que estar 2, 1,80? Como é que ela se sustenta? Exatamente, porque se ela sabe, se existe uma estratégia por detrás disso, é porque tem um padrão. Eu não sei ainda, eu não sabia naquela época qual que era o padrão. Eu não tinha banco de dados. Então, mas a minha epifania foi, existe um padrão no futebol. O futebol não é uma caixinha de surpresa, porque se fosse, as casas iam abrir casas e fechar o tempo inteiro, porque tudo ia ser um jogo de azar. Sabe qual que é a diferença? As pessoas me perguntam a diferença de um jogo de azar para aposta esportiva profissional. Eu digo profissional porque 97% das pessoas encaram a aposta esportiva como jogo de azar e nem sabem disso. Como recreativo, né? Exato. Pega um jogo de bingo. Quando você vai jogar bingo, você não tem controle nenhum no bingo. Você recebe uma cartela aleatória. Você não escolhe a cartela. Você não pode escolher os números que vem na sua cartela. Você pega uma cartela de forma aleatória. E aí vai ter um sorteio lá com as bolinhas, né, rolando ali com o número de forma aleatória também. Você não tem controle nenhum. Não tem um cara que é bom de bingo. Mas aquele cara é foda de... Não existe um cara bom de bingo. Não tem um curso de como ensinar a jogar bingo. Mano. Bingo é sorte. Sorte e azar. Você vai ter que, com as variáveis que caem ali, existe uma probabilidade. Existe uma probabilidade de acordo com os números que você tem. E, inclusive, a gente chama isso de probabilidade condicional. Cada número que sai muda a probabilidade. Cada bolinha que sai ali do número novo do bingo alteram as probabilidades. Ou seja, a nova probabilidade de sair o número 22 que eu tô aqui muda de acordo com a próxima bolinha. Só que eu não tenho controle sobre ela. Eu não posso melhorar as minhas probabilidades, entende? É a variável dentro da variável. Exato. Ou seja, um jogo de bingo é um jogo de azar. Ele é definido, é um jogo de azar. Não tem como, você não é um jogo estratégico, não é. Agora, como é que uma casa de aposta pode sempre ganhar mais dinheiro do que perder e não quebrar? Como é que ela pode colocar uma odd 1,80, 1,20 para outro, 1,70? Tem um padrão por detrás disso. Era uma hipótese. E aí eu precisava validar. E aí eu sozinho, cara, eu tenho essa planilha até hoje. Eu sozinho, na unha, anotei no Excel mais de 20 mil linhas. Caraca, velho. Com dados a cada 3 minutos dos jogos de futebol. O que eu fazia? Eu tinha um sisteminha que tirava prints da tela do computador, eu deixava aberta a tela da casa, com vários mercados na mesma tela, e o sistema ia tirando prints para mim ali a cada 3 minutos. E aí a cada 3 minutos eu tinha todas as odds da casa, e aí tinha depois a gravação do jogo que eu pegava. O que eu fazia? Eu assistia o jogo e eu colocava um padrão. Naquela época eu coloquei 4 padrões para under-over e 4 padrões para back-lay. O que era um padrão? Eu coloquei um nome para ele. Por exemplo, padrão 1, 2, 3, 4. O que era o 1 para mim? O padrão 1, por exemplo, time massacrando o adversário. Tipo, domínio total. Total. Mas esse padrão era meu. Não adianta você pegar esse padrão
e tentar aplicar, porque você não sabe o que é o massacrando pra mim. Pra mim é uma coisa. Então eu precisava do meu padrão. Então eu colocava o padrão 1 é massacrando. O 2, o time tá muito bem, mas não tá no massacre absoluto como o padrão 1. Padrão 3, cara, tá mais ou menos ali, tá um pouquinho melhor do que o outro, mas... E jogo 4, jogo bosta. Jogo completamente bosta, jogo tá fraco, jogo tá ruim. Esses eram os padrões que eu tinha definido. Sim. A cada 3 minutos de jogo, eu lançava uma linha no Excel com o tempo do jogo, então quantos minutos estavam no jogo, o placar, a odd do backlay aos dois times, a odd do under-over 2,5, que era o meu mercado padrão, que eu anotava, e anotava este padrão. E tinha um outro padrão para under-over. Então eu colocava, o jogo tá agora padrão 1. Tá padrão 2, tá padrão 3, tá, enfim. E anotei isso. Mas foram mais de 20 mil linhas. Caraca, que eu anotei que sozinho, na unha, no Excel, fazendo isso. Cara, não foram 20 mil jogos, foram 20 mil linhas. Ou seja, cada linha era um comportamento de 3 minutos. E agora eu tinha o trabalho de, será que isso valeu de alguma coisa? Imagina só. Eu não sabia se isso ia valer, eu não sabia. Eu tinha uma hipótese de que existia um padrão. Eu não tinha grana para acessar banco de dados, que eram caríssimos na época. Então eu falei, vou criar o meu próprio banco. Fiz isso e comecei a fazer as buscas no Excel. A primeira busca que eu fiz, eu achei que estava errada. Por quê? Porque ela deu certo. Qual que era a ideia? A minha hipótese. Eu acredito que jogos que estão na mesma faixa de odd, na mesma faixa, então, por exemplo, odds entre 1,80 e 2, odd média 1,90. Jogos que time da casa estão dentro dessa faixa de odd aqui e que estão com um comportamento tipo 1 e 2, ou seja, ou massacrando muito, ou muito bem no jogo, e jogos 0-0, ou seja, fui definindo variáveis que a probabilidade deles marcarem o primeiro gol era maior. E eu comecei a fazer essas buscas no Excel. Só que era uma pergunta, será que isso é verdade? Porque se não for verdade, tudo que eu tinha anotado ia pro lixo. E eu teria perdido um tempo imenso e não ia me servir de nada. A primeira busca que eu fiz, eu tive uma melhora de 22%. Eu nunca me esqueço desse número. Eu tive uma melhora de 22% na probabilidade. Aí eu achei que eu tinha feito a pesquisa errada. Porque se eu tivesse certo, eu tinha achado uma mina de ouro. Falei, velho, não. Você não acreditou? Não acreditei. De verdade, eu não acreditei. E aí eu falei, vou fazer outra. Aí eu comecei a fazer um monte de buscas diferentes, quebrando em blocos diferentes, várias. E todas as buscas que eu fiz, usando aqueles meus indicadores, né, que eu criei ali de leitura visual, todos eles me trouxeram melhora. 212 greens para 40 heads. Te convido a fazer parte hoje do meu grupo gratuito. Clique em Saiba Mais e participe.